Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou o Léo e hoje a gente vai ver alguns casos especiais quando a gente fala de conceitos, né, térmicos relacionados à solubilidade. Bom, a gente vai ver o caso do NaCl, tá? Que é um sal que de vez em quando causa um pouco de confusão, né, sobre a sua natureza térmica do processo de dissolução, né? Se é exotérmico, se é endotérmico. Por que isso acontece? Porque quando a gente vai observar a curva de solubilidade do NaCl, alguns gráficos mostram essa curva bem retinha, né? Não mostra uma subida bem definida ou então uma descida, né? Como o caso aqui do KNO3, né? Que a gente tem a solubilidade aumentando com a temperatura, né? O NO3 também, a solubilidade aumenta com a temperatura, né? Alguns gráficos trazem o NaCl como uma reta mesmo, uma reta bem definidazinha. Nesse aqui, por exemplo, ó, a gente percebe que tem uma tendência, né, da solubilidade do NaCl aumentar com a temperatura. E é realmente o que acontece, tá? A solubilidade do NaCl ela aumenta com a temperatura, né? Embora não aumente tanto, né? O que acontece na prática é isso, tá? A solubilidade aumentar com a temperatura. Então, muito se confunde, né? Quando a gente tem a solubilidade aumentando com a temperatura de um determinado composto, a gente diz que a dissolução desse composto no solvente, que no caso aqui é água, ela é endotérmica, tá? A solubilidade é favorecida pelo aumento da temperatura. E quando a solubilidade cai com a temperatura, né, quando ela é desfavorecida pela temperatura, a gente diz que a dissolução desse composto sal é exotérmica, tá? Ocorre uma liberação de energia durante a dissolução, ok? Então vamos ver por que o NaCl ele tem um caráter de dissolução endotérmico, tá? Então a gente tem aqui um diagrama de energia, onde a gente tem o NaCl sólido, né? Aqui são os íons já aquosos, né? O Na+ e o Cl-. E aqui em cima a gente tem o Na+ gasoso e o Cl- gasoso. Para a gente sair aqui, ó, do NaCl sólido para o Na+ e Cl- gasoso, gente, ó, a gente precisa ter um ganho de energia, tá? É o que a gente chama de energia de rede, certo? Que é justamente uma energia que a gente precisa para quebrar as atrações eletrostáticas do retículo cristalino, certo? Então vai ser um ΔH, que a gente chama de ΔH do retículo, ΔH de rede, que vai ser positivo, né? Olha, ele vem daqui para cá. Então, a gente precisa ganhar energia para que isso aconteça, né? Para que o NaCl sólido se torne isso aqui, que é o Na+ gasoso, Cl- gasoso. Para que a gente, por exemplo, né? A gente pegue aqui o Na+ gasoso e o Cl- gasoso para Na+ aquoso e Cl- aquoso, aí a gente já está falando de uma entalpia de hidratação, tá? Que a gente pode já chamar de solvatação, né? Que é justamente o, onde os íons aqui eles são solvatados. Então, esse processo, gente, ó, como a gente teve uma perda de energia, vai ser justamente um processo exotérmico, tá? Aí a gente tem a formação justamente das interações atrativas entre esses íons aqui, né? Com as moléculas de água, né? Os dipolos lá da água. Então, isso aqui no caso da entalpia de hidratação, vai ser justamente um processo exotérmico, tá? Então, e o NaCl sólido para o Na+ e Cl- aquoso, né? Ó, a gente precisa de um ganho de energia para que isso aconteça.
Então, vai ser um processo, assim como a entalpia de, de rede, né? Vai ser um processo endotérmico. A gente precisa ganhar energia para que isso aconteça. E esse ganho de energia, gente, vai ser, quando a gente observa lá no termômetro, vai ser justamente uma queda de temperatura, tá? A queda de temperatura, a solução ela vai ficando mais fria, justamente porque ela está absorvendo o calor do ambiente, tá bom? Então, a gente pode perceber uma coisa interessante aqui, ó. O ΔH de solução, que é esse aqui, ou o ΔH de dissolução, nesse caso aqui, né? Vai ser justamente igual ao ΔH reticular, tá? Mais esse ΔH de hidratação aqui, né? Esse aqui vai ser positivo, que ele é endotérmico. Esse aqui vai ser negativo, né? Porque ele é exotérmico. E a soma deles dois, né? Vai ser justamente o ΔH de solução, que vai ser um valor também positivo, tá? Então é por isso que o NaCl, apesar de os gráficos representarem, né? É, como muitos gráficos apresentam como uma reta bem definida, né? O NaCl, a solubilidade dele aumenta com a temperatura. Então ele tem uma dissolução endotérmica, tá bom? Por mais que essa temperatura, quando a gente olha lá no termômetro, ela seja bem sensível da gente perceber, né? Então a gente precisa de um bom termômetro para ver aí essa solução ficando mais fria com o tempo, ok? Então, de forma geral, né, a gente vai ter, como a gente observa aqui nesse desenhozinho, a gente vai ter a quebra, né, do retículo cristalino, que vai ser um processo, como a gente viu, endotérmico, né? A quebra do retículo aqui vai ser um processo endotérmico. E depois já começa o outro processo, que é o de hidratação, né? Ou a gente pode chamar também de solvatação dos íons, que vai ser um processo exotérmico, tá? Então, como é, a- essa energia de quebra aqui do retículo, ela é de uma maior magnitude, né, do que essa energia de hidratação, a gente vai ter um ΔH de solução positivo, tá? Como esse aqui se sobressai, essa energia aqui de reticular se sobressai a energia de hidratação, né? Em termos de magnitude, mesmo em termos de número maior, número menor. E como essa energia reticular é positiva, né? É endotérmica, então o ΔH de solução também vai ser endotérmico, tá? Também vai ser positivo. E por isso a energia, é, no caso, o calor de dissolução, né, do NaCl vai ser endotérmico por esse motivo, tá? Um caso bem interessante, pessoal, é dos sais hidratados, certo? É, no gráfico anterior, por exemplo, a gente viu que que a maioria dos sais, né, ou eles só aumentam com a temperatura, a solubilidade só aumenta com a temperatura, ou então a solubilidade só diminui com a temperatura, né? Mas, para o caso dos sais hidratados, né, ocorre algumas diferenças de comportamento durante aqui as diferenças de temperatura aqui, né? Como, por exemplo, o sulfato de sódio, que é o Na2SO4, ó, quando ele está deca-hidratado, ou seja, quando ele tem 10 moléculas de água na sua estrutura, a solubilidade dele aumenta com a temperatura. Olha que interessante, certo? Quando chega aqui numa temperatura, vamos dizer assim, máxima, né? Esse sal, ele é desidratado, tá? As, é, é, essas moléculas de água aqui, elas saem da estrutura, certo? E ficam lá em solução também.
E o Na2SO4, a solubilidade dele começa a diminuir com a temperatura. Olha que interessante. Até dar uma certa estabilizada aqui, certo? Então, essa diferença aqui, ó, certo? Ele tem um comportamento endotérmico até 32,4 centímetros graus Celsius, né? Tem um comportamento endotérmico até 32,4 graus Celsius. E depois tem um comportamento, ó, exotérmico. A dissolução dele torna-se exotérmica a partir de 32,4 graus Celsius, certo? É um comportamento bem interessante, né? Outro caso, gente, é o do cloreto de cálcio, ó, que ele é hexaidratado aqui, né, nesse primeiro intervalo aqui de temperatura de 0 a 30 graus, ó. Depois, quando ele chega aqui em 30 graus aproximadamente, ele é desidratado, ó, ele perde aqui duas moléculas de água da sua estrutura, tá? Aí torna-se tetrahidratado. Depois desse intervalo aqui de 30 até uns 40 e 46, 47, ele perde mais moléculas de água da sua estrutura, né? Tornando-se assim um, o cloreto de cálcio diidratado, né? O comportamento aqui também muda, né? Mas, em termos gerais, né, o processo de dissolução de todos esses cloretos de cálcio aqui hidratados, eles são endotérmicos, né? Porque a sobriedade aumenta com a temperatura, ok? Então, são alguns casos aí que eu achei bem interessante trazer aqui, certo? Então, se você gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal e até mais.